Bom, nós estávamos aqui conversando sobre descargas elétricas e falando também sobre esses raios que caem demais e nós perguntando aqui ao professor. Professor, me responde uma coisa, quais são os cuidados que as pessoas devem ter em tempestades com muitos raios? É só lembrar uma coisa seguinte, o para-raio ele não tem o objetivo de atrair raios, ele simplesmente facilita com que as cargas da Terra elas passam, né, e aproximem mais da nuvem para que aconteça o raio naquilo ali. Isso eu estou querendo dizer porque o para-raio não significa 100% de proteção. Fala, ó, eu estou num prédio com para-raio e estou 100% protegido. Ele protege 99%, 98%. Se a cada 100 raios, um pode cair em cima do prédio. A pessoa está no campo, fica pensando assim, não, esse tanto de raio aqui, eu vou ficar perto dessa árvore para ficar abrigado. Não pode, em hipótese alguma. Todos os pontos mais altos, quando começa a ocorrer a descarga descendente, sobe a descarga ascendente. E quando ela se conecta é que vai acontecer os raios. É melhor tomar chuva. Melhor tomar chuva. Então, a pessoa não pode ficar próximo de árvore, porque a árvore é o ponto mais alto. Às vezes, no interior, é muito comum ter cerca, então, às vezes, o raio cai no alto do morro e ele se propaga na cerca e a pessoa estando próxima, ele gera ondas no solo. E essa diferença de potencial entre uma onda e a outra é que dá o choque que mata a pessoa. Então a pessoa evitar campo de futebol, é muito comum, é gostoso jogar bola quando está chovendo, mas se escutar um barulho de um trovão, para de jogar bola, porque o risco é muito alto. Piscina também tem um perigo muito grande, porque a pessoa está nadando, está ali próximo, ela é o ponto mais alto. Nós já tivemos pessoas que já morreram também com jet ski em lagoa, então é muito perigoso. Andar de moto, fala que existe perigo? Existe. Se nós pegarmos essas grandes avenidas de Belo Horizonte, aí a pessoa está totalmente desprotegida. Qual a velocidade da moto? 100, 120 km? Vamos dizer, a velocidade do raio é 300 mil km por segundo. Então, se ela estiver andando numa avenida tentando fugir do raio? Ela vai ser atingida. Então, nós já tivemos vários casos de pessoas que foram atingidas, não aqui em Belo Horizonte, mas no Triângulo, no estado de São Paulo, andando de moto. Então, assim, estando em casa, deverá evitar falar ao telefone, evitar tomar banho no chuveiro elétrico, porque às vezes pode cair o raio na rede da CEMIG e se propagar e dar um choque. Evitar de ficar próximo da janela. Então, às vezes a pessoa, é muito gostoso você ver uma chuva, né? Então está chovendo, a pessoa vai e fica ali com o braço debruçado vendo a chuva. Se o raio cai em cima da casa, ele vai espalhar em volta da casa. Então ele vai levar um choque. Nós já tivemos vários casos de pessoas morrerem em Belo Horizonte olhando a chuva na janela. Então evitar. Então o que ela deve fazer? Se ela estiver em casa, o ideal é ficar mais no interior da casa, ficar protegida, fechada, tranquilo. Se ela estiver em área aberta, não tiver solução de correr para algum ponto, então ela deve juntar os dois pés, isso para evitar a diferença de potencial entre uma onda e outra, juntar os dois pés e agachar, ficar na posição de cócoras. Ela não é o para-raio e evita a diferença de potencial. Jamais correr. Engraçado que as pessoas têm muitos conhecimentos do passado, né? Comentaram, por exemplo, sobre se um raio cai dentro do carro, como é que faz? O carro, às vezes as pessoas imaginam que o pneu é isolante, o pneu não é isolante. Se ele cair em cima do carro, ele vai dissipar em volta do carro. Então, se o vidro está totalmente fechado, ela está segura. Quer dizer, se ele estiver numa chuva brava e estiver caindo muitos raios, se ele estiver dentro do carro, fecha todos os vidros, fica quietinho tranquilo, ali. E agora, se o raio cair, energiza o carro, como é que fica? Acaba logo? Super rápido, é muito rápido. Quer dizer, dizem aquela história antiga que se caiu o raio no carro, o cara tem que ficar lá várias horas até esperar desenergizar. Não, é rápido, é na hora. Fernando, tem um conceito também antigo que fala que quando começar a cair raio, você tem que cobrir os espelhos, tudo da casa. Isso. Mas se cobrir o espelho da casa e ficar na janela, morre do mesmo jeito. Com certeza, E tem outra coisa assim, tem muitos mitos, né, que eles falam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai sim. Então, se você subir num lugar que uma pessoa morreu e caiu um raio ali, não fique ali, porque tem condições meteorológicas que facilitam. Se alguém já caiu um raio nele e não morreu, não anda perdendo. Não anda. Coronel Estevam, como é que essa história dos heróis, das enxurradas ou em momentos de deslizamentos, essa é um outro mito. Todo mundo acha que pode, eu não vou ajudar e o risco pode ser maior. Até obrigado pela pergunta para que possamos esclarecer algumas situações. Até o próprio vídeo que foi passado aqui, nós vimos uma situação de enxurrada
em que 2 ou 3 pessoas estavam se esforçando para entrarem em contato com uma terceira pessoa que estava em risco para poder salvar. Todo mundo segura uma corda, um Exato. ajuda para o outro. O Corpo de Bombeiros não é contra esse tipo de atividade, até porque nós sabemos que não temos como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como pagar um bombeiro para cada cidadão em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente sabe que acontecem situações em que o risco acontece rapidamente e é com um amigo, um parente, pai, mãe, irmão, filho, e eles precisam fazer alguma coisa. A nossa informação é no sentido de que deve-se fazer da forma correta. Então, de maneira a exemplificar, para ficar bem claro, nós estávamos até conversando antes, no próprio avião existem as informações. Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois ajude. O que nós dizemos é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, garanta a sua posição de segurança para depois tentar fazer alguma coisa. Então, não entre na enxurrada, mas jogue uma corda ou uma boia ou qualquer objeto flutuante amarrado por essa corda para poder retirar a pessoa. Em um outro exemplo, e apenas para deixar claro, uma situação de afogamentos. No estado de Minas Gerais, nós temos, em média, 500 afogamentos por ano, mortes por afogamento. Muitos destes afogamentos em razão de pessoas que entram de uma forma abrupta, na ânsia de salvar uma pessoa, naquele desespero, e acaba morrendo junto com aquela pessoa que tentou salvar. Então a gente volta a dizer, não somos contra as pessoas estarem tentando salvar. O que nós queremos é que ela não se torne uma potencial vítima, ou seja, garanta primeiro a sua posição de segurança, não entrando na área de risco, não entrando na enxurrada, não entrando na lagoa, e depois sim tente fazer alguma coisa para retirar aquela pessoa que está já na situação de risco. Um dos trabalhos que a Defesa Civil faz na Prefeitura de Belo Horizonte é treinar as pessoas da área de risco para essa convivência. E nós temos os núcleos de alerta de chuva que são treinados junto com o Corpo de Bombeiro em ações de salvamento. Eles aprendem, nós levamos eles todo ano lá na academia do Corpo de Bombeiro e na piscina eles aprendem a arremessar mochilas, sacos com cordas para salvar as pessoas que estão ali. Então, uma das coisas que pode ser feito é exatamente essas pessoas que já convivem nessas áreas, que tem sempre enxurrada, que sempre está em dificuldade, igual na Avenida Francisco Sá, nesses locais, que as pessoas liguem para o 199, se inscrevam para fazer parte do núcleo de alerta de chuva, para serem treinados junto com o Corpo de Bombeiro nessas ações de segurança. Porque aí eles já vão ter equipamentos corretos, eles vão ter cordas, eles vão ter... e vão ser ensinados da melhor forma de fazer isso. E reproduzir isso na área dele, na exatamente, comunidade dele. Exatamente, porque se nós não falamos, nós falamos muito de autoproteção, mas eu aprendi com o Coronel Estevo que lá no Japão a segunda forma de proteção é a proteção comunitária. Eu me protejo primeiro, mas depois eu me protejo junto com a comunidade. E isso é uma coisa que a Prefeitura de Belo Horizonte faz junto com o Corpo de Bombeiros. É uma grande mudança na educação do nosso país, né? A gente estava comentando sobre essas mudanças e investimentos em Belo Horizonte ou em outras capitais do Brasil, e a gente vai ver alguns investimentos que Londres fizeram, por exemplo, há 80 anos atrás. Quer dizer, no momento que eles passaram por dificuldade de tempestades, há mais de 80 anos já se criaram uma estrutura para escoar a água, porque lá em Londres já não tem tantos espaços com verdes. É mais um problema de asfalto, é mais um problema de concreto, mas estão criando isso há quantos anos atrás? Olha, para que você possa se precaver, aqui vão algumas dicas de segurança. Vamos ver uma arte aí de chuvas no ar. O que fazer antes das chuvas? Limpe os telhados, ralos e calhas. Retire entulhos de quintais, becos e ruas. Reforce muros e paredes pouco confiáveis. Não jogue lixo na rua. Informe-se na Defesa Civil ou Prefeitura sobre abrigos e meios de evacuação do município em caso de enchentes. O que fazer durante as chuvas fortes? Comunique imediatamente os vizinhos em caso de rápida elevação do nível das águas. Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso. Mantenha objetos de valor, móveis e eletroeletrônicos na parte mais alta da casa. Deixe o rádio na estação local para captar possíveis mensagens de emergência.
Em caso de tempestades com raios, procure abrigo em locais fechados e longe de estrutura metálica. Nunca entre em águas de piscinas, rios ou córregos. Olha, você hoje aprendeu inúmeras dicas e ainda vai aprender mais. Mas o mais importante, não adianta você receber essas dicas e não colocar em prática. É muito importante você seguir essas orientações. Isso é um caso de vida ou morte. Depende de você ajudar a sua comunidade, você proteger a sua família. Eu gostaria de apontar com a participação da Márcia, daqui de Belo Horizonte. Olá! Como resolver os problemas de alagamentos nos centros das cidades? Coronel Lucas. Olha, existem duas formas. O primeiro é investimento. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, está com investimentos sólidos para resolver o problema da Prudente Moraes. As obras estão em andamento. Já estamos com um projeto para começar no princípio de 2014 para resolver o problema da Francisco Sá, que é um problema seríssimo. Inclusive que foi passado ali na reportagem. Então são investimentos vultuosos em termos de recursos. Mas há algo que a população pode nos ajudar a não ter alagamento. Manter os sistemas de drenagem limpos. Então, toda vez que uma pessoa joga uma garrafa PET na rua, ou coloca o lixo, por exemplo, o caminhão de lixo passa de manhã, ele coloca à noite vem uma chuva, carrega aquele saco de lixo e cai no bueiro. Entope o bueiro, tem um alagamento. Então, o poder público tem que investir, mas a população também tem que cooperar. A coisa simples, não colocar o lixo à noite. À noite. Principalmente os lixos industriais, aqueles sacos de lixo, porque tem pessoas que colocam em cima daquelas cestas, né? Aquilo é muito bom, aquilo protege, mas vem catadores de papel, e joga no chão. Você deixa no chão os animais, cachorro à vontade andando na rua. Exatamente. Então, tudo isso coopera. Nós estávamos discutindo com a CEMIG, por exemplo, que às vezes a CEMIG vai podar as árvores, mas deixa as folhas no chão e não recolhe. Aí, vem a chuva, carrega aquelas folhas e joga dentro do bueiro. Então, a CEMIG já vai mudar o procedimento dela. Então, todo mundo cooperando um pouco, a gente vai conseguindo resolver os problemas.